Nós estivemos juntos, né, 2019, lá no Guarujá. Vocês já ouviram falar na pomadinha do vovô Pedro? Fomos felizes e honrados de ser convidados para participar desse evento tão importante, gente. É uma cerimônia que dura vários dias, porque tem a preparação dos vasilhames, depois tem a preparação da pomada, tudo isso com muita oração, com muita vibração, com muita música, com muito amor. E depois a casa oferece essas pomarias gratuitamente para toda a Baixada Santista. E aqui a gente sempre tem alguma dessas pomadinhas. Agora faz tempo que nós não pedimos, mas eu vou pedir, reforçar nosso estoque. Quem precisar, é só pedir, tá? Que a gente providencia. É uma pomadinha milagrosa. Se você tiver um pouquinho de fé, qualquer dor, qualquer coisa que você tiver, você passa aquela pomadinha ali e resolve. É impressionante como tem ajudado, como tem curado muitas pessoas. Nós estávamos juntos, né? Na última, né? Foi na última. No passado não teve. Então, Leda, se você tiver alguma dificuldade aqui, aumenta a voz, senão eu aumento o volume. Tá bom. Vou tentar falar com a máscara também. Não, pode tirar, a hora que eu sair de perto de vocês. Então, mas tem um outro. O tempo todo te acompanhando nessa. Eu vou tentar falar com a máscara. Está dando para ouvir direitinho? Todo mundo? Então tá bom. Ainda reiterando. Eu mantenho distância, então, mas mesmo assim. Não, se eu me cansar, eu tiro um pouco de uma respirada. Vamos fazer assim. Eu reforço só, peço pelo apoio dos mentores, dos guias, né, para que tudo corra na mais perfeita harmonia. Meu boa noite, meu agradecimento ao Rui por mais esse convite. É sempre muito bom vir a essa casa, sempre fui bem assim aceita, sempre foi tudo tão legal que eu me sinto sempre muito feliz de voltar aqui. Peço desculpas pelo atraso, porque eu queria estar aqui antes mesmo, para ir se harmonizando, mas fui impedida pelo trânsito. Não tem jeito. Esse horário é complicado. Mas o tema que eu escolhi para refletir com vocês é sobre a oração de São Francisco e a reforma íntima. Eu não sei se eu já devo ter falado nisso, porque parece-me que, acho que foi na última, a gente se afastou assim, ficou meio perdido. A pandemia trouxe uma situação meio estranha para a gente. Mas eu acredito que eu já falei algo sobre a análise transpessoal que hoje a gente anda fazendo na seara espírita, do Evangelho de Jesus, das orações. Eu mesma fiz já uma análise, eu não, né? Eu estudei essa análise transpessoal, quer dizer, que vai além da pessoa, né? Das falas de Jesus, das parábolas de Jesus. E a primeira vez que eu li sobre isso foi uma parábola de Jesus, a do bom samaritano, que eu fiquei assim, abismada. Vocês vejam que a gente realmente tem que estudar. Porque se a gente não estuda, a gente vai falar assim, eu sou espírita. Antes eu dizia isso, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu sou espírita. Mas nossa coisa vai muito além disso. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter uns vislumbres. Olha, vocês não fazem ideia. Eu sei que vocês estão aqui, muitos de vocês devem estudar, mas muitos às vezes não, por conta de atividades profissionais. Eu também trabalhei na área de educação e era pauleira mesmo, a gente nem pensava, né, na vida espiritual, de vez em quando dá uma corrida no centro, voltar. Mas estudar, ler, né,
pegar obras e ir lendo, não é fácil, eu sei disso. Eu estou com muitos livros lá em casa que eu comprei em função até do teor da obra e não consigo chegar nelas, porque realmente a coisa é muito farta, né? É um cabedal, só do Chico tem mais de 400 livros. Então isso faz a gente, né, não ter acesso a tudo, mas vai lendo, o que te cair nas mãos, vai lendo, porque você vai chegando a umas luzes, a uns insights. Foi o que me aconteceu. Então, assim, essa análise transpessoal, ela vai assim no âmago da mensagem. Então, por exemplo, né, nós falamos assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Isso tornou-se assim uma coisa mecânica, não é não? Mecânica. A oração, às vezes, fica muito mecânica. O Rui estava falando do Evangelho no lar, e eu, não sei vocês, mas eu, às vezes, começo o Evangelho, aí vem outras coisas também. Aí eu falo, nossa, não tá, como é que eu fui parar nisso? Aí eu volto. Olha, gente, o Evangelho, às vezes, deveria ser feito, às vezes, 20 minutos, né? Tem dia que eu levo 1 hora, mas eu termino. Eu passo por todas aquelas fases que eu me propus, mas é difícil. Eu entendo, vocês devem entender isso também, que o pessoal da oposição fica ali, ó, certo? Eles não querem que você faça evangelho. Veja o caso que o Rui estava comentando, né, do suicídio de uma criança, que está sendo muito comum isso. Eu acho que é falta, às vezes, de evangelho no lar, porque mesmo que a criança não acompanhe, ela vai tendo aquele ambiente em que, no evangelho, a gente está convidando Jesus para estar conosco. Não é o Jesus, mas os mensageiros dele, né? Jesus está numa esfera que está longe da gente mesmo, né? Nós estamos para Jesus há bilhões de anos atrás. Podem acreditar. Ele está bilhões de anos na frente porque ele reencarnou, ele prestou o serviço dele, que nós temos que fazer, trilhar esse caminho. São Francisco foi um dos, né, discípulos de Jesus, que deixou na sua oração esse recado. O recado que diz que nós temos que estar seguindo o caminho de Jesus, embora isso esteja sendo sempre atrapalhado. Estou falando do Evangelho, é assim, às vezes tu esquece, né? Eu me propus fazer terça e quinta, pois olha, tem terça que parece que, pum, né? Nossa, eu não fiz. Aí eu estou fazendo assim, a hora que eu lembro eu faço. Mas é aquele negócio, é um compromisso que a gente assume até com os irmãos desencarnados, né? Porque, por exemplo, o Rui falou que eram 40 pessoas, não sei se estão as 40 aqui, mas se tiver 40 pessoas aqui, vamos considerar que tem 3 obsessores para cada um, que é o que em média temos, tem uns 120 aqui, e eles vêm nesse horário, porque eles sabem que vai ter essa palestra, muitos vêm para assisti-la mesmo, né? Eu gosto de contar a história do Chico, né, que falava para o Emmanuel, lá no comecinho da vida dele, de médium, ele gostava de fazer a palestra, né, no lugar que ele abriu, e ele falava assim, ele estava triste, aí o Emmanuel falou assim, Chico, por que você está assim triste, né? Falou, né, eu vou fazer palestra, tem 2 ou 3 aí. Aí ele falou, bom, Chico, amanhã, né, você vai fazer de novo, então vamos ver amanhã. Aí chegou amanhã, né, aí ele falou assim, Chico, olha aí para frente. Aí o Chico tinha aquele olhar, né? E aí ele viu centenas, eram desencarnados, mas eram centenas de pessoas. Então, num centro tem isso, nós temos aqui nós encarnados e os desencarnados. Para mim falar de uma oração, eu entendo que eu tenho que também lembrar para vocês o seguinte, do pensamento, da força do pensamento. O pensamento é um reflexo da nossa mente. Então, aonde está o nosso pensamento, está o nosso coração, a nossa alma, né? Tudo que nós somos vai no pensamento.
Quem aqui já não passou pela situação de encontrar alguém e falar assim, nossa, estava pensando em você. Eu estou fazendo essa situação continuamente com o telefone. Eu estou lá fazendo alguma coisa, começo a pensar na minha filha, porque é com quem mais eu me comunico, com as minhas filhas, não dá outra. Pimba, telefone. Estou pensando em você. Mas está assim, façam isso, que isso aí vai desenvolvendo esse processo intuitivo. Façam isso. Antes até de atender, você vai, olha, fulano. E né? Então é o nosso pensamento que se projetou e que chega lá. Não sei se vocês do Evangelho fazem isso, mas é bom fazer. Eu sempre me projeto em pensamento para as casas da minha filha. O Rui está falando dos filhos, né? Olha, eu sou espírita, eu sempre falei com as minhas filhas, e agora está cada uma vivendo num mundo à parte. Isso acontece, mas eu vou lá, em pensamento eu vou lá. Filho, olha, toda hora eu estou aí. Por isso que a gente tem que ter esse compromisso, que é para, sabe, naquela hora tu está ali. Porque quanto mais você está firme, mais firme eles ficam contigo. Os seus protetores, os seus guias, os seus amigos espirituais, até os seus inimigos. Eles vão lá. Ah, vamos ver, eles começam a te perturbar, não é? Aí você tem que fazer o quê? Firmar o pensamento, vigiar e orar. Vigiar e orar. É a tônica, é a tônica. A tal da reforma íntima chega nisso, reforça isso. Vigia e ora. Não é, insisto, orai e vigiai. Tem muito disso, né? Orai e vigiai. Você ouve pessoas, às vezes, que estão fazendo até uma reunião pública falando isso, orai e vigiai. Não é. Você vigia teus pensamentos continuamente, porque foi o que Jesus falou. Vigiai e orai para que não caias em tentação, porque não sabes quando vai ser a hora que isso vai acontecer. Você tem que estar... olha, isso é uma coisa tão séria, que eu vejo que nós devíamos estar muito atentos a isso, vigiando os nossos pensamentos. Porque qual a quantidade de pensamentos que passam por nossa mente? Vocês têm ideia? Gente, é mais de 100 mil por dia. A nossa mente é assim, ela para. Dificilmente. É muito difícil você conseguir aquele instante, né? Em que você de repente fala, nossa, eu não pensei em nada, estou pensando no além. Mas isso é importante, o vigiar e orar. Por quê? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Quem arrisca? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas obras. Não está errado, não. Mas, pergunta e resposta dos espíritos, é claro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em modificar as suas más tendências. Como é que eu posso modificar as minhas más tendências se eu não identificá-las? Voltamos lá, 400 anos antes de Cristo, dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma máxima que nós deveríamos todo dia ir fundo na gente. Mas para ir fundo na gente, a gente tem que fazer todo dia o que Santo Agostinho falava. Todo dia tu senta e faz lá uma reflexão em torno do teu dia, as coisas que você fez, se foram boas, se foram más. Se você não for muito verdadeiro com você, você não vai modificar nada. Vejam que a gente está há milênios, repetindo ações erradas. Numa palestra do Haroldo Dutra, outro dia, eu achei assim fantástica. Assista, ele fala da aldeia mental, que é uma coisa que acontece mesmo. Isso aconteceu comigo, acontece, eu estou batalhando. Quando eu descobri, comecei a batalhar, começou a melhorar. Processo obsessivo mesmo, certo? Você tem que identificar, né? Quando o pensamento começa a vir, às vezes você não está nem aí, mas lá vem, né? E se você não está vigiando o teu pensamento, lá vai você junto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de reconhecer
as nossas más tendências, trabalhando arduamente para conhecer e vigiar os nossos pensamentos. Entender que tem pensamentos que são, assim, contínuos, repetitivos, e aí está o perigo, certo? Identifica lá um pensamento bom, está te levando a fazer coisas boas, está fazendo você pensar um monte de coisa que não é absolutamente nem saudável. Não é verdade? A gente vai, então a gente não vai. Eu dou a minha experiência pessoal é uma frase que me falaram, eu repito agora, e foi que me salvou mesmo, salvou assim, né? Jejum. É aquela do Maria passa na frente, vocês conhecem? Maria passa na frente, Maria, Nossa Senhora, tá? Quando foi que eu, foi num livro, acho que foi, não sei se é um livro do Divaldo, não é isso não. Em que fala da corrente de Maria, a corrente de Maria, os filhos de Maria, que vão lá nos umbrais, pegar os nossos irmãos que estão lá há séculos, às vezes, daqueles espíritos endurecidos, são eles que vão lá, né? É Nossa Senhora que vai salvá-los, trazê-los para uma vida melhor não, né? Para um processo de regeneração melhor. Aí, assim, antes da gente chegar lá na necessidade de Maria buscar a gente, vamos pensar no seguinte. Eu trouxe, e aí, Rui, me permite, alguém pode me ajudar? Para eu não ter que parar a palestra. Olha, eu fiz aqui trouxe aqui a oração de São Francisco, eu quero que vocês me acompanhem, e eu fiz o seguinte, ó, é isso daqui, tá certo? Vocês estão vendo que está um coraçãozinho, umas florzinhas, eu poderia não ter feito isso, não é? Por favor, se tiver 40 aí, vai dar uma para cada um, se tiver 40, dá uma para cada um, e assim, eu poderia não ter feito assim, né? Poderia ter feito não de qualquer jeito, mas tirava uma xerox e acabou, né? Ou nem tirava, né? Nem tirava. Mas eu achei importante fazer isso porque, para mostrar para vocês que a gente sempre pode fazer melhor. Estão vendo Reforma Íntima? Eu sempre posso ser melhor. É só eu ficar querendo. Nós temos dentro de nós o tal departamento da vontade, que é o mais assim, que a gente tem que trabalhar nele, departamento da vontade, lembre disso. Nosso cérebro, ele tem o departamento da memória, tem o departamento da imaginação, e o departamento da vontade é um deles. É esse que nós temos que dar firme, por causa da reforma íntima. Vocês estão agora com a oração, está todo mundo ainda, acho que não, né? Está chegando em vocês todos? Vou pegar a minha também. Acho que ela vai ficar um pouco longe, dá para tirar um pouquinho a máscara? Só um pouquinho. É melhor, né? Gente, é assim, São Francisco, ele fez essa oração, e muita gente faz essa oração achando que ela é para a gente mesmo, né? O óculos que eu vou pegar. A letrinha é muito pequitica, para eu não cometer nenhum erro na leitura. Oração de São Francisco. Então, ele começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Reparem que ela é dividida em 3 momentos, né? Nessa primeira parte aqui, ele está pedindo pacificação. Então, olha, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas ele começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu sempre achei que essa oração era assim: fazei-me instrumento de vossa paz para os outros, né? Onde houver ódio nela, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu levo, imagina.
nós temos dentro de nós o eu essencial e o eu que não é o essencial, que é o ego, certo? Quando a gente fala em ego, a gente está falando naquela estrutura que faz parte da nossa mente, mas que é uma coisa que não existe. Nós criamos, ela é uma coisa que não existe porque ela é a ausência de algo que existe. O algo que existe é o eu essencial. O eu essencial é o eu divino. Essa parte da nossa mente que é conectada com o Criador. Ou pressupostamente deveria ser, mas nós nos afastamos dele. Nós nos afastamos? Nós nos afastamos dele quando nós não cumprimos o quê? As suas leis, né? E onde que estão essas leis? Lembra? Questão 620 do Livro dos Espíritos. Essas leis de Deus estão na nossa consciência, nós nascemos com elas. Mas nós estamos vindo de várias outras vidas, de vários outros erros cometidos que nós ainda não nos libertamos. E para isso nós temos que entrar fundo dentro de nós, para entendermos quem somos, quais são realmente os nossos sentimentos, quais são realmente as nossas ações baseadas em que sentimentos. Enquanto a gente não fizer esse mergulho verdadeiro dentro de nós, nós vamos ficar nessa situação de vivenciar mais o ego, que é aquele que vem através de sentimentos não condizentes com bondade, com solidariedade, porque esses aí são os sentimentos do eu essencial. Os sentimentos do ego são aqueles ciúmes, orgulho. O orgulho é o quê? O orgulho é a falta de que sentimento? Humildade. Quando você não é humilde, você é metido, orgulhoso, né? Então, Jesus dizia assim: vinde a mim os pobres de espírito. Vejam, não se pode pegar ao pé da letra as mensagens de Jesus. A gente tem que fazer essa análise transpessoal. O que ele queria dizer com isso? Que a gente tem mania de falar, isso é um pobre de espírito, né? O pobre de espírito que a gente fala não é o que Jesus falava. O pobre de espírito, na tradução grega, né, da grega para nós, quer dizer isso, os humildes, aquele que tem capacidade de reconhecer que não sabe e que quer saber, que tem a humildade de procurar esse saber, de ser um aprendiz, que é o que o Francisco de Assis fala na sua oração. Ele se coloca nisso. Eu vou falar para vocês o seguinte, essa análise não sou eu que fiz, né? Obviamente eu não teria essa condição, porque isso daí é uma análise de pessoas que fazem parte de um projeto Espiritizar, lá do Mato Grosso do Sul, que foi criado por um médico, psiquiatra, psicólogo, homeopata, que é o Alírio de Cerqueira Filho. Vocês encontram no livro dele isso. Alírio, guarda esse nome. Ele tem várias obras. E eu encontrei essas análises nisso daí. Eu achei assim, nossa, pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso começa a perceber que as palavras de vida eterna de Jesus era assim, era para todas as épocas da humanidade. Desde lá atrás, quando ele disse para os apóstolos dele: para vocês eu falo tudo, mas para eles eu não posso falar, porque eles não vão me entender. Ele sabia que naquela época as pessoas não iriam entendê-lo. E que agora, essa psicologia transpessoal, ela surgiu em 1965. Olha que o Espiritismo já, né, estava lá. Mas, para chegar lá no Espiritismo, precisou que médicos, psiquiatras, psicólogos, né, que estavam analisando isso, não estavam analisando o Espiritismo em si, apenas a análise psicológica das pessoas, das mentes, né, trabalho deles. Mas chegou aonde? Chegou no Espiritismo, por quê? Porque está tendo toda essa discussão atualmente entre cérebro e mente.
Vocês têm reparado nisso, né? Em que o cérebro, antes a gente achava que o cérebro, mas a partir do momento que tem aquelas experiências de quase morte, em que o cérebro é tido como desligado, né? Está parado, não está mais com vida. Tem um nome, como é que é mesmo? Morte cerebral, né? Que tem, e a pessoa continua, né? Muitos saíram dali, viram coisa, depois voltaram, falaram, tive aqui, tive ali, viu isso, viu aquilo, né? Então, viu-se que a mente é uma coisa, o cérebro é outra. O cérebro é instrumento da mente, mas a mente faz parte do espírito, né? Então, vamos continuar aqui. Eu devo dizer para vocês que essa oração de São Francisco, ela mostra para a gente, ela é um caminho para a gente atingir a nossa consciência de nós. Então, tem 3 momentos. Quando ele fala assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, ele está entrando num nível de consciência chamado pacificação. Primeiro, para me conhecer, eu tento me pacificar. O que Jesus falava? Que os mansos herdariam a terra. A terra aí também tem várias conotações, né? A terra, o reino, você. Tá? Então, nesse momento aqui, nesse primeiro momento em que ele fala tudo isso, transmutando sentimentos errôneos, do ego, do nosso ego. Nós temos, às vezes, ódio de uma pessoa. Eu realmente não consigo ter ódio mais, mas eu acho que eu já tive em algum momento da minha trajetória, como todos aqui, né? Raiva, tem. Raiva a gente tem às vezes, né? Está errado, certo? Nós temos sentimentos de mágoa? Temos que transformá-los. Hoje a medicina prova que sentimentos assim, mágoas, que você guarda, que você não consegue perdoar, você não perdoa, né? Tem gente que fala assim, não, eu não perdoo, isso eu não perdoo. Olha, isso aí é um erro tamanho. A melhor coisa que tem é você ter algum desafeto e perdoar, mas perdoar honestamente, transmutar aquele sentimento em amor, porque para nós, o nosso eu essencial é todo amor, é belo, é essa nossa conexão com Deus, que nós estamos desligados, e nós temos que voltar para nós, descobrir tudo isso, transmutar todos esses sentimentos, para a gente se libertar, e fazer o quê? O que nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para chegarmos até a angelitude, não é isso? Nós viemos lá do instinto animal, do vegetal, passamos milênios. A nossa consciência agora vamos tentar chegar aonde Jesus falou que nós devíamos ir. O que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre ali. Ele é o caminho. O que quer dizer isso? Ele é o caminho. O que ele disse que era para fazer, nós temos que fazer. Aí o Francisco de Assis, com isso daqui, ele traça um caminho para que a gente chegue lá, para que a gente vá se libertando de todos esses sentimentos egóicos para chegar no nosso eu essencial, que é o eu divino. Então, vou pôr o óculos de novo, porque senão, deixa eu ver a hora para falar. Veja, no segundo momento, para que ele faça tudo isso aí, ele se pacifica, certo? Onde houver trevas, né, coisas ruins, dentro de você, não é no outro, que eu leve luz. Eu acho isso muito bom. Aliás, tudo é bom, mas esse daqui é muito interessante, porque é o que resume tudo. Tudo que está aqui desse lado, onde houver isso, que eu leve aquilo, o isso é tudo ruim, já viu? Tudo ruim, é tudo que nos prejudica. O outro lado é só amor. Amor, na verdade, é a gente olhar para o outro com benevolência, com tolerância. Não é olhar e falar, nossa, eu amo muito. Não é bem assim, né? Tem que ser uma coisa racional. Quando eu vou falar assim, se eu for falar mal de alguém, não fala, treina. E que a gente tem que ser paciente, tolerante e perseverante, porque a gente erra várias vezes. A gente se propõe a não fazer e faz. Eu estou muito atenta a isso agora.
Mas não é, a gente vai, daqui a pouco está falando, né? Não fala. Se não vai fazer bem para a pessoa, não fala. Guarda para você, é difícil. Porque, olha, até agora eu falho. Mas a gente tem que retomar. A gente tem que chegar no ponto de se achar uma pessoa que possa ser amada. Porque o que a gente faz é, nos tratar de uma forma que a gente acha que ninguém vai nos amar, que nós somos... Às vezes a gente começa a achar que a gente é ruim, que é isso, que é aquilo. Esses são os sentimentos que a gente tem que ir se libertando para poder nos transmutar e atingir a pacificação em nós. A partir do momento que eu conseguir me libertar desses sentimentos aqui e chegar nos outros, eu já me pacifiquei. Eu já estou uma outra pessoa. Olha só. Comigo mesmo, hein? Vocês me dão licença agora. Diz aí, vai sim? Vai sim. Então, deixa eu tomar água aqui. Num segundo momento, ele diz assim: ó mestre, isso é um chamado, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais. Olha lá, procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Então eu tenho que fazer mais do que eu quero para mim, vocês percebem? Amar ao próximo como a ti mesmo. É uma coisa maravilhosa isso. Isso aí é a disponibilização do aprendiz em se reconhecer capaz disso e partir para essa situação. Tem que fazer a ação dele. Jesus falava assim: faz, filho, que eu te ajudarei. Nunca Jesus falava assim: olha, você quer andar, anda. Não, ele perguntava: o que você quer? Eu quero ver. Ótimo, você vai ver. Mas joga cuidado, hein? Se você errar, a próxima vez vai ser bem pior. Vocês entendem? A gente tem a chance de acertar. Se não acertar, a coisa pode ficar feia para a gente depois. Então, senhores, olha aqui, disponibilização. O aprendiz está se colocando disponibilização, está se colocando à disposição do mestre, ou seja, aceita que ele está certo e vou agora tentar fazer o que você fala que eu devo fazer, certo? Vou me disponibilizar, não vou mais ficar contra ou ficar querendo escapatórias. Não, eu vou assumir e vou estar à sua disposição. E as lições do mestre têm que ser nossos parâmetros. Nós não podemos diversificar, a gente tem que ficar no caminho dele, caminho reto, sentimento reto. A gente não tem que sair da trajetória que a gente falou que ia seguir, que a gente faz isso muitas vezes. Então, preste atenção. Num próximo momento, na oração, tu vendo? Todo esse primeiro passo, até onde houver trevas que houver a luz, é pacificação interna. Nesse momento aqui, o mestre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, é a disponibilização. Depois que a gente passa por esses níveis de consciência, nós estamos próximos, nós estamos próprios de fazer o quê? De ter autonomia. A última parte da oração dele, olha lá. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Esse é morrendo, não é que quando eu morro, pronto, já nasci para a vida eterna. Não. Morrer, o homem velho, que é o que Jesus falava, né? Siga-me, larga tudo que você tem, e segue. Nessa passagem, ele queria dizer o quê? Se desliga dessa pessoa que você era e agora vem
sem essa situação de erro contínuo. Então, nesse momento da autonomia, você entende que você está num momento em que você é capaz de fazer o que deve fazer sem estar mais preso naquela situação anterior que você não tinha nem se pacificado. Então, é necessário passar por esses 3 níveis. É o que a oração do Chico de Assis nos apresenta. Certo? Não é aquele negócio de falar que eu vou levar para o outro, não, eu vou levar para mim. Eu vou trazer para dentro de mim. É o que ele quis dizer. Por hoje, acredito que deu para a gente ver só mais um pouco, já tem mais, acho que vai ter uma próxima vez, se Deus quiser, tá? E eu quero que vocês tenham aproveitado. Se tiver alguma dúvida, alguém que você quiser perguntar, estamos às ordens. E no próximo momento, eu vou pedir, sabe, Rui, que eu possa fazer, não hoje, porque